Florence Kreuzer aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Pantera Negra Wakanda Forever. O filme estreia oficialmente nos cinemas nessa quinta-feira, dia 10 de novembro, mas eu tive a oportunidade de assistir na cabine de imprensa, por isso que esse vídeo tá saindo hoje e também não vai ter spoilers. E assim, gente, finalmente chegou o momento, né? Esse filme que a gente tava esperando tanto, e aqui eu vou te falar o que eu achei. Como eu disse, sem spoilers, mas é óbvio que vocês podem esperar o vídeo com spoilers na quinta-feira pra gente discutir tintim por tintim cada detalhe aí desse filme, porque tem muita coisa pra falar. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui no filme Pantera Negra Wakanda Forever a gente vê os eventos pós-blip e principalmente como Wakanda reage com a perda do Pantera Negra, o T'Challa. A morte do T'Challa se deu por conta da morte do próprio ator, o Chadwick Boseman, e esse contexto é trazido aqui pro filme, mas também a gente vê as consequências de Wakanda ter se aberto pro mundo, e também como eles e o mundo, de uma forma geral, vai lidar com a vinda do Namor e o povo de Talokan. A primeira coisa que eu vou falar é sobre a homenagem do Chadwick. Eu acho que a grande expectativa do filme também estava nisso, em como que eles iam inserir na história as homenagens que seriam prestadas. E eu acho que aqui no filme eles fazem uma bela homenagem, mas ao mesmo tempo o filme trabalha com luto ao longo dele, tanto nos personagens, mas também em algumas homenagens que são trazidas lá do primeiro Pantera Negra. Então, às vezes a gente tem uma reprodução de cena similar, a forma que eles inseriram a morte do Pantera Negra dentro do contexto do próprio Chadwick, eles acabam trazendo essa realidade aqui pro filme. Tem uma frase que me pegou muito, que eles falaram sobre ele sofrer em silêncio, que foi uma das coisas que Hollywood reportou muito, né, que muitas pessoas nem faziam ideia que o ator ele tava doente, e a forma que eles transpassaram isso pro filme foi realmente muito bonito. Então você tem a percepção de homenagem em vários momentos aí do filme. É lindíssima a forma que eles construíram, tanto na sua homenagem quanto na questão cultural. O figurino dos personagens também tava excepcional. Então a gente tem uma cena muito forte, e a perda do Pantera Negra, né, também é uma consequência aqui, porque não sei se vocês se recordam, lá no primeiro Pantera Negra, o Killmonger, ele tinha queimado aquelas plantas que era para eles fazerem um ritual e assim ter o sucessor. Então isso é um aspecto que também é sentido para a história. Apesar de Pantera Negra ter saído lá em 2018 e ter tido muitos momentos em que o Pantera Negra se envolveu na história, assim como em Vingadores e tudo mais, a gente ainda tem reflexos muito diretos do primeiro filme. E tem um lance que eu achei bem legal aqui no filme, é que a gente viu mais detalhes de Wakanda. Não que necessariamente eles acabavam desenvolvendo algo que não teve no primeiro filme, não é nisso, mas a gente tem mais cenas abertas, né, e tem várias cenas na capital ali, então eles acabam trazendo mais amplitude do que a gente conhecia de Wakanda. Pelo menos eu sentia que nesse filme isso foi um aspecto muito legal, principalmente porque a gente tá falando de um filme que tem muito na discussão sobre relações diplomáticas. No primeiro a gente via muito como que era o funcionamento ali de Wakanda, e aqui a gente vê esse funcionamento com o mundo todo. Lógico, a rainha, ela responde muito mais ali pro mundo, mas ainda assim é interessante ver essa função. Inclusive, assistindo o filme, um dos aspectos que eu pensei muito é que, cara, que incrível, sabe, esse universo que eles construíram. Eu lembro que no primeiro Pantera Negra eu tinha amado o desenvolvimento de Wakanda, sabe, como que eles trouxeram as origens, as histórias, inclusive, né, como eles abrangem também questões dos conhecimentos dele, tendo a vinda do Namor, né? E aí o Namor, ele também acaba trazendo meio que essa pitada meio que similar do que foi o primeiro Pantera Negra, desse conhecimento de um outro universo, porque aqui a gente acaba conhecendo o Talokan, e é muito interessante como que eles apresentam esse mundo. Eu acho muito lindo como eles construíram as cenas debaixo d'água, elas são muito bem feitas, a forma que tudo foi feito ali, eu realmente gostei. Eu só senti que a apresentação desse mundo ficou meio desconexo com o momento do filme. Pareceu que era assim, eles precisavam contar essa história, então eles inseriram no momento que ficava um pouquinho desconexo. Mas a história em si, o povo, a apresentação, a mitologia, gente, é muito interessante. Inclusive, eu tenho que falar que eu gostei muito da caracterização deles também, porque eles trazem essa diferença deles no mar e eles fora ali do mar. Gostei muito que eles acabaram trazendo tipo aquela máscara de água para que eles conseguissem ficar ali na superfície. Então tem aspectos na mitologia que são muito bem desenvolvidos aqui. E eu até digo para vocês que certo momento
momento do filme, eu fiquei com uma sensação que era um filme muito mais do Namor do que de Wakanda de uma forma geral. Mas é porque o filme também, ele é bem longo, né? Ele tem 2 horas e 40. Então, se você dedica, por exemplo, 1 hora ali pra Talocan, é um aspecto que é sentido aqui. Mas não tô querendo dizer que o Wakanda ficou de lado, tá? Só realmente achei que eles se aprofundaram bastante. Super daria, por exemplo, pra ser um filme à parte se eles quisessem, sabe? Agora, uma coisa que eu tenho que dizer é que a origem do nome dele, gente, não foi legal. A gente já teve alguns exemplos aí como Hodor, enfim, vocês vão ver, depois volta aqui ou vai lá no vídeo de spoilers quando sair e me conta como que foi a sua sensação com essa questão. E eu gosto da construção do Namor e eu acho que ele é um personagem que acrescenta bastante na história e é interessante ver como que ele é desenvolvido e nas interações dele, principalmente com a Ramonda e com a Shuri. E assim, gente, temos que falar sobre essas duas personagens, porque simplesmente é muito interessante como eles trouxeram o desenvolvimento delas aqui no filme, principalmente na questão do luto, porque a gente vê o luto trabalhado de formas muito diferentes. Pode ser talvez pela diferença de experiência das duas e a Shuri ser mais nova, pode ser um aspecto assim. Mas a questão é como eles trouxeram a força das duas personagens de forma extremamente diferentes. Eu vou falar da Ramonda primeiro, porque assim, gente, essa mulher... ela arrasou. Gente, pra mim, o filme é dela, sabe? Tinham momentos, sabe quando você vê aquelas histórias que a mulher, ela tira a força, você não sabe nem mais de onde. Tudo que ela representa, eu tô até arrepiada falando aqui dela, tudo que ela representa, a forma que ela se impõe, tanto nessas questões diplomáticas, que ela acaba respondendo mais, tanto ali pelo conselho, quanto pro mundo de uma forma geral, mas também ela com relação à proteção da sua família, com proteção à Shuri, a preocupação que ela tem com a Shuri, e já a Shuri, a gente vê um desenvolvimento do luto prolongado ao longo do filme. Eu gostei muito de como foi o desenvolvimento da história da Shuri, de uma forma geral, mas eu preciso dizer uma coisa pra vocês. Tem aspectos da história dela que são completamente compreensíveis. Você consegue entender como que a história vai pra determinado direcionamento. Mas tem que falar, é no mínimo irônico, porque grande parte da história aqui do filme tá envolto da ciência. E a ciência, ela é extremamente importante. Eles dão um destaque, um foco muito grande nessa questão. E lógico, faz total sentido aí pra história da Shuri, deixando de lado aspectos da atriz. Por isso que eu uso a palavra irônico só. Não é nada que atrapalhe no aspecto do filme em si. E o luto da personagem é sentido, eu acho que ela representa muito o que a gente como audiência vai sentir acompanhando ao filme, sabe? Isso foi inclusive um aspecto que o próprio diretor falou em uma entrevista que eu vi, que eles queriam realmente conseguir trabalhar mais esse aspecto de luto nela. Como eu falei, o luto é sentido em outros personagens também, como a Ramonda, mas a gente tem o peso dramático muito grande ali na Shuri realmente. E não só isso, um outro aspecto também que vem muito grande na discussão, principalmente quando a gente tá falando dessas questões de política e diplomacia, tem uma discussão que vem no entorno do filme que é sobre guerra e como o grande problema de tudo tá na guerra, seja por interesses políticos, e isso vai ter um peso muito grande pra Shuri. Então a gente tem muitas batalhas aqui. Se um dos aspectos que você gostou muito lá no primeiro Pantera Negra foi ver o desenvolvimento das batalhas também com os Vingadores, né? Porque uma das coisas que eu mais também tinha gostado do primeiro é como as lutas, principalmente as corpo a corpo, né? Elas foram desenvolvidas e aqui a gente vê mais ainda, mas também tem mais inserção de tecnologia. Por causa da Shuri, mas também por causa da Riri Williams. E, gente, eu preciso dizer aqui, pra mim vai ser Riri Williams, que nem da Rihanna. Ela é uma personagem que é bastante interessante e eu confesso pra vocês que eu até queria ter visto mais de interação de crânio mesmo dela com a Shuri, mas ela é uma personagem que ela é bem desenvolvida aqui no filme, inclusive. E por mais que ela seja alheia, eu não sei se alheia é a palavra certa, mas ela não faz parte do universo ali de Talocan, de Wakanda, ou até mesmo dessas questões diplomáticas. Ela é uma pessoa que, vamos colocar assim, ela acaba caindo de paraquedas na história, né? Mas eu acho que ela é muito melhor aproveitada do que foi a América Chaves em Doutor Estranho, por exemplo. E justamente por ela ser outsider, né, ela acaba tendo
trazendo bastante alívio cômico. Então, ela é uma personagem que é bem interessante de acompanhar, eu gostei bastante dela. E pode ser que eles tenham construído o início pra série dela, né, que foi anunciada ali pro Disney Plus. Até porque eles trazem bastante contexto do background dela, mas também uma ponta solta aí que pode ser o desenvolvimento pra série. Aí no vídeo com spoilers a gente acaba falando mais. Outra personagem que eu não posso deixar de falar aqui também é a Nakia, porque ela foi uma das personagens que eu mais gostei, tanto ela quanto a Okoye. Mas ela é uma personagem que tem alguns mistérios aí pra esse filme, eu acho que eu não vou me abranger tanto nela, mas eu gosto de como é a retomada dela aqui pra história e a importância dela também. E como eu falei, né, outra personagem que eu tinha gostado muito foi a Okoye, e eu gosto também do desenvolvimento dela aqui, e ela acaba tendo um destaque bem grande aqui nesse segundo filme. E assim, gente, esse filme, ele é total das mulheres, tanto nas decisões, direcionamentos de história, mas eu preciso dizer uma coisa, tá? Justamente por a gente estar falando de um filme longo, ele é um filme que você sente que tem sim algumas perdas de direcionamento de história. Eu sinto que eu tive uma excelente experiência com cenas que iam a um ápice, assim, nesses dois primeiros momentos, mas o terceiro ele me pareceu um pouco mais jogado. Lógico, isso se dá muito pelo desenvolvimento que vem antes, que nem eu tinha falado, né? A forma que Talocan é apresentada é muito legal, o contexto da história, né? Mas como é inserido, fica um pouquinho jogado. Isso já é algo que vem ali na segunda parte do filme, mas ainda assim eu sinto que esses momentos eles foram bem impressionantes pra mim, mas o terceiro ato do filme ele acaba degringolando em alguns aspectos, tem algumas coisas que acabam não fazendo muito sentido pela prévia construção que o filme trouxe, então ele é um filme sim que tem alguns problemas de história, tá? Mas quanto à técnica de uma forma geral, que nem eu tinha falado, o figurino, gente, é um negócio absurdo, não só no momento ali da homenagem, mas conforme eu fui assistindo ao filme, eu ficava observando o figurino e eu achava um negócio assim absurdo. Pra mim, vem indicação de Oscar pelo menos, sabe? Tem uma cena específica que é com a Ramonda e a Nakia, que as duas assim, elas estão belíssimas. A Ramonda toda elegante, né? E a Nakia um pouco mais simples, mas as cores destacando muito no cenário. Então assim, realmente muito, muito bonito. É um trabalho excelente que eles fizeram. O trabalho de trilha sonora é muito bem feito. Então assim, a gente consegue ver que tem uma técnica bastante interessante, principalmente quando quer prestar certas homenagens em algumas cenas, seja como pulada de carro, mas infelizmente o filme tem sim algumas falhas técnicas, inclusive de CGI, viu? Tinha algumas cenas que elas não estavam muito legais, assim, e também essa questão de roteiro. Enfim, dito tudo isso, eu acho que ele é um filme que vocês vão se emocionar, mas eu acho que são coisas que também caminham de certa forma em conjunto, porque quando você pensa na representação do Pantera Negra, do que foi construído no primeiro filme, a presença do Chadwick era um negócio muito único, é como se ele fosse feito pro papel, sabe? E por isso eu sinto que o primeiro filme, ele é muito mais redondo do que esse. Esse parece que ele queria trazer vários assuntos ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo você consegue entender o direcionamento que o filme vai dar, sabe? Se for pensar na história em si, ela é muito mais simples, porque ela é muito mais sobre diplomacia, guerra, dor, dentro do luto de todos esses personagens envolvidos. E lógico, se tratando de Marvel, tem cena pós-créditos, a gente tem uma cena pós-créditos só, assiste, eu acho que vocês vão gostar bastante. E devo dizer uma coisa aqui pra vocês, tá? Não referente à cena pós-créditos, mas tem um personagem nesse filme que eu fiquei impressionada. Mas aí a gente fala no vídeo com spoilers. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando pra esse filme e o que mais você tá doido pra ver de revelação, reviravolta e continuidade da história. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu só peço perdão aqui que eu tô extremamente cansada, eu tô numa semana muito, muito intensa, mas espero que eu tenha conseguido falar as coisas que eu achei aqui sem spoilers. Óbvio que a gente vai conversar muito mais do filme, tem vários aspectos, detalhes que eu queria trazer aqui, e aí lá eu vou com mais energia, vou mais pra cima. Mas eu peço pra vocês deixarem o seu gostei, compartilhar nas redes sociais, também me seguir lá e lógico, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!